você diria sobre o capitalismo começou em Gênova, Veneza, no século XIII? Eu entendo o argumento e ele tem fundamento. A questão é, depende do que a gente tá falando, porque eu já falei isso algumas vezes aqui. Capitalismo e capital são coisas diferentes, gente. Então, antes do capitalismo, existia capital. Esse é que é o problema. E essa confusão, não é uma confusão, né? Mas o esclarecimento a respeito desse argumento de o capitalismo começou em Gênova, ou começou em Florença, né? Começou nas cidades-estados italianas, vem da confusão entre capitalismo e capital. Capitalismo é um modo de produção. E é um modo de produção no qual o capital se torna a principal forma de produção. O capital se torna o principal... Eu vou usar o termo meio de produção, mas não no mesmo sentido de meio de produção físico, tá? O capital se torna a principal dinâmica na qual a produção é feita. Quando que isso acontece? Acontece na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. O que acontece é que, nesses lugares, o capital ainda era uma forma não dominante de produção. E o capital era, sobretudo, mercantil. E nesse período da Europa da modernidade, vocês já devem ter ouvido falar que era a Europa do mercantilismo. Então era a Europa do capital mercantil. Mas a principal forma de produção, o modo de produção dominante na Europa, ainda nessa época, era o modo de produção que o Marx dá o nome de feudal. Porque as relações de produção eram feudais ainda. Os privilégios eram de sangue. Os títulos nobiliárquicos eram ligados à propriedade privada da terra. Era outro modo de produção. Então, por isso que eu tô falando, o capitalismo começou lá, havia capital lá, havia capital mercantil nessa época nas cidades-estados italianas. Mas capitalismo surge quando surge o modo de produção no qual o capital é a forma dominante de se produzir. E que o trabalho assalariado se torna a principal forma de trabalho. Entendem? Já tinha a burguesia comprando o título de nobre. Sim, é nesse processo que a burguesia de toga, né, compra os títulos nobiliárquicos, que é quando a burguesia começa a ascender como classe dominante. Isso é um processo. A burguesia começa através do domínio econômico, desse novo modo de produção que estava na sua gênese ainda, começa a adquirir poder político, uma coisa se transmuta na outra. Num processo dialético, né, como o próprio Marx descreve no capítulo do primeiro volume do Capital, assim chamada acumulação primitiva do capital.